Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Espero que todos estejam bem. Hoje, na nossa aula, nós vamos estudar a língua portuguesa. Então, em língua portuguesa, a gente já realizou algumas atividades, né? Relacionadas a verbo. A gente estudou verbo e viu, por exemplo, que verbo é uma palavra que indica uma ação praticada por algum sujeito, né? Um fenômeno da natureza, quando são elementos naturais, né, como chover, relampear, né, nevar, então são fenômenos da natureza. Ou um estado, né, que é a situação em que o sujeito se encontra. O verbo, além disso, ele expressa tempo, que a gente viu que ele pode estar no passado, no presente ou no futuro. Além disso também, ele expressa as pessoas gramaticais, né? Que é a pessoa que está praticando aquela ação ou aquele fenômeno da natureza, ou aquele estado. Então, por exemplo, quais são as pessoas do discurso, né? Eu, que é a primeira pessoa do discurso, que é quando eu falo, eu estou falando, referindo a mim. Tu, quando eu falo de alguém. Ele ou ela, quando eu e tu falamos de alguém, né, que aí vai ser a terceira pessoa do discurso, e isso no singular. No plural, a gente tem nós, vós, eles e elas, né, que são os pronomes pessoais. Então, o discurso, ele pode aparecer expressando a pessoa do discurso, né, o verbo. Porém, a gente estudou também o verbo no infinitivo. Quando é que o verbo está no infinitivo? Quando ele não está expressando nenhuma pessoa do discurso. Você não consegue identificar quem está falando, né? Se é a primeira pessoa, se é a segunda pessoa, se é a terceira pessoa. Então, ele está no infinitivo, ele não indica, não expressa nenhuma pessoa do discurso. Então, isso é que a gente chama de verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo ele tem 3 conjugações. A primeira conjugação é quando os verbos tem a terminação ar. Por exemplo, cantar, dançar. Né? Então, esses 2 verbos que eu dei como exemplo aqui, eles terminam com ar, né? AR. Então, eles fazem parte da primeira conjugação. Existe também a segunda conjugação, que é quando esses verbos terminam em ER. Então, eles fazem parte da segunda conjugação do verbo no infinitivo. E quando eles terminam em ir, eles fazem parte da terceira conjugação. Então, na aula anterior, eu passei como atividade para vocês, né? A atividade onde vocês iam procurar no dicionário a palavrinha mandou, o verbo mandou. Nesse caso, o verbo mandou na frase, né, ó, a dona Quitéria me mandou apenas um docinho. Então, aí está indicando a pessoa do discurso me. Então, está se referindo a mim, né? A primeira pessoa do discurso. Então, quando você procura essa palavra no dicionário, você não vai encontrar o verbo flexionado no tempo, nem expressão de uma pessoa do discurso. Você vai encontrar ele no infinitivo. Então, no dicionário, vocês iriam achar a palavra mandar, né, que é o verbo no infinitivo na primeira conjugação, terminado em A. Então, nessa questão, a resposta que vocês iriam colocar é que vocês encontraram a palavra mandou no infinitivo, né? Ela apareceu como mandar, né, que é o verbo no infinitivo. Na segunda parte da atividade, que era o encontro com a língua, né, que é essa aqui, ó, vocês iam trabalhar os tempos verbais, que é o presente, o passado e o futuro, que foram os que a gente estudou. Diz o seguinte: quando você procurou a palavra mandou, encontrou no dicionário a palavra mandar. Agora responda: como aparecem no dicionário as palavras destacadas no trecho do texto a seguir? Então, aqui a gente tem um trecho do texto do João Guloso, né? E em destaque a gente tem essas palavrinhas aqui em negrito, que eu vou ler agora para vocês. Então, a gente tem a palavra trabalhava, conhecida, pediu, levasse, despediu, saiu, segurando e pensando.
Vocês iam procurar essas palavras no dicionário. Não era para colocar o significado da palavra, vocês iam ver de que forma elas estavam lá no dicionário. Então, por exemplo, a primeira palavra era a palavra trabalhava, que está no tempo passado, né? Ele trabalhava, não trabalha mais. Então, é um verbo que está no tempo passado. Lá no dicionário, você não ia encontrar o verbo flexionado no tempo, você ia encontrar ele no infinitivo. Então, você ia achar trabalhar. Conhecida, você ia achar conhecer, né? Pediu, pedir. Levar-se, levar. Saiu, sair. Segurando, segurar. E pensando, pensar. Então, você ia achar essas palavras no infinitivo. Então, vocês iam escrever aqui embaixo, nessas linhas abaixo, elas na forma infinitiva, né? O verbo no infinitivo, que é como a gente encontra no dicionário. Na página seguinte, na questão 2, releia o trecho do texto e observe novamente a palavra destacada e depois responda a pergunta. A dona Quitéria me mandou apenas um docinho. O verbo mandou indica algo que dona Quitéria já tinha feito, ou vai fazer ainda, ou faz nesse momento. Então, a resposta correta é já tinha feito, porque mandou é um verbo que está flexionado no passado, né? Então, você ia marcar um X na primeira alternativa. Na questão 3, agora leia o trecho do texto e observe novamente as palavras destacadas e depois responda a pergunta. O coitado vai ter que contar os doces, fazer a divisão. A expressão vai ter indica algo que o doutor já tinha feito, vai fazer depois ou faz nesse momento. Então, a resposta correta seria ainda vai fazer, né? Vai fazer depois. 4. Caso o narrador desejasse não empregar a palavra vai na expressão vai ter, o que ele colocaria? Tem, teve ou terá. Então, vai é um verbo que está no futuro. Então, logo, ele teria que substituir pela palavra terá, né? Então, seria a última alternativa. Na página 56, a gente tem um lembrete que dizia assim: em situações de comunicação orais ou escritas, usamos os tempos verbais para mostrar se o que comunicamos está no presente agora, no passado antes ou no futuro depois. Aí a gente tem aqui uma quadrinha, né, que a professora Cecília está falando. Então, ela disse o seguinte: o passado já passou, o futuro nem chegou. É agora no presente que eu vivo como eu sou. No 5, reescreva o trecho do texto no tempo presente. Aí tem o trecho aqui abaixo, né, o pontinho. João Guloso trabalhava como mensageiro no consultório do médico da cidade. Então, essa frase, no tempo presente, ela ficaria da seguinte forma: João Guloso trabalha como mensageiro no consultório do médico da cidade. Então, a gente trocaria o verbo trabalhava por trabalha, que aí indicam um acontecimento daquele momento, né? 6. Reescreva o trecho do texto no tempo futuro. Aí tem o trecho. João se despediu e saiu, segurando com cuidado a bandeja coberta por um guardanapo. João, então ficaria da seguinte forma: João se despedirá e sairá, segurando com cuidado a bandeja coberta por um guardanapo. Então, a gente iria trocar o verbo despediu e saiu, que estava no tempo passado, por despedirá e sairá, que são verbos que estão flexionados no tempo futuro. Na questão 7, circule as palavras que se repetem em cada frase e depois sublinhe apenas aquela que for um verbo. Aí aqui tem: não gosto do João, ele sempre manga muito de mim, só porque me lambuzei de manga. Então, vocês iam circular a palavra manga, que se repete 2 vezes, né, na frase. Porém, a gente só vai circular a palavra manga, que é um verbo, né? Que manga aqui está se referindo a rir, a sorrir.
né? Então, o verbo seria esse. Sempre manga muito de mim. Ou seja, ele quis dizer que ele sempre ri bastante dele. Já a outra palavra manga está indicando a fruta manga, né? Então, nesse caso aqui, ela é um substantivo, não um verbo. Então, a primeira palavra manga é que indica o verbo. Próximo trecho, próxima frase. O soldado vela pela segurança do palácio com uma vela na mão. Então, aqui a palavra que se repete é a palavra vela. Então, você ia circular as duas palavras e ia indicar, né, sublinhar apenas a palavra vela, que é um verbo. Então, o soldado vela pela segurança do palácio. Então, o que é velar? É assegurar, né? É guardar a segurança do palácio. Então, no caso, essa primeira palavra vela é que é o verbo. Na segunda parte da frase, a palavra vela aqui está indicando um objeto, né? Que é a vela que a gente usa para iluminar. Próxima frase. Enquanto você lima essa faca, eu corto a lima com a outra. Então, aqui você ia circular a palavra lima. Então, a palavra lima que está indicando verbo, que é um verbo, aliás, é a primeira, né? Porque enquanto você lima essa faca, quer dizer que ele está afiando a faca, amolando a faca. Então, aqui é que é o verbo. A outra lima, a outra palavra lima na frase, está indicando a fruta, a lima, que é uma espécie de laranja, né? A laranja lima. Então, aqui é diferente. Aqui, nesse caso, ela é um substantivo. Então, a primeira palavra lima é que é o verbo. Então, você ia sublinhar. Além de circular, você ia sublinhar, tá certo? Então, era essa a resposta. Passei para vocês também a leitura do texto Comer Direito Não É Tão Difícil Assim, né? Que falava sobre como é importante a gente fazer boas escolhas na nossa alimentação. Ainda mais, né, na situação que a gente está vivendo, uma situação de vulnerabilidade, né, que se a gente não estiver bem alimentado, bem nutrido, bem alimentado, quando eu digo, não é com a barriga estufando, né, mas tendo ingerido alimentos bons, saudáveis, que vão servir de energia para a nossa saúde, né, que vão servir de nutrientes. Então, nessa época em que a gente está vivendo, é muito importante a gente refletir sobre essa boa alimentação, né? Sobre essa alimentação balanceada, sobre essa alimentação mais saudável, porque aí a gente vai ficar com a nossa imunidade mais alta e vai impedir que, além desse vírus, né, que é o coronavírus, entrar no nosso organismo, a gente vai evitar que outros vírus entrem no nosso corpo e que prejudiquem a nossa saúde. Então, a alimentação, né, é uma boa aliada na prevenção contra os vírus. Então, consumir muita verdura, né, folhas escuras, frutas cítricas, né, que tem a vitamina C. Então, ficar atento a essas escolhas alimentares, que aí vai facilitar na nossa saúde, tá certo? Então, na página seguinte, vocês tinham a interpretação desse texto, né? Então, dizia assim: releia o trecho do texto para responder ao que é pedido. Você gosta de hambúrguer, chocolate, batata frita, cachorro quente, refrigerante? E come sempre a mesma coisa sem se importar com o peso e com a saúde? Só pensa em comer no sabor e no prazer de comer, claro. De acordo com o trecho, quando alguém come sempre a mesma coisa, pensando apenas no sabor e no prazer de comer, não se importa com o peso nem com a saúde. Explique essa afirmação. Então, aqui vocês vão explicar o que essa afirmação quer dizer, né? Então, quando a gente come pensando só no sabor, no prazer em comer, a gente vai estar ingerindo alimentos que não são bons para a nossa saúde. E futuramente a gente pode adquirir doenças por conta dessa má alimentação, né? Então, aqui, quando ele diz que você come, que ele faz a pergunta se você come sem pensar no peso, na saúde, porque o peso não é só estética, né? Não é só beleza. A gente tem que ver também se a gente está saudável, né? Fazer exames rotineiramente para ver se a nossa saúde está em dia, né? Está bem. Então, você teria que responder aqui, né, no caso de você ter entendido a expressão, de que é preciso a gente fazer uma alimentação variada, né?
ter de tudo no nosso prato. Os nutricionistas dizem sempre que quanto mais colorido o nosso prato estiver, mais nutrientes bons a gente está ingerindo, a gente está colocando para dentro do nosso organismo, né? Então, se vocês tiverem respondido mais ou menos nesse nicho, né, dessa forma, vocês responderam corretamente. Na questão 2, o que você entende por uma refeição balanceada? Então, uma refeição balanceada, eu já disse, né? É uma refeição variada, que você consome de tudo um pouco, né? Então, isso é uma alimentação balanceada, quando a gente ingere alimentos que têm muitos nutrientes que são importantes para a manutenção do nosso corpo. Porque para o nosso corpo se manter saudável, né? Com energia, a gente precisa ingerir alimentos saudáveis, alimentos que nos tragam energias para que a gente possa viver, né? Com mais saúde. 3. Responda a pergunta proposta no texto. Já pensou que delícia ter uma refeição bem balanceada, gostosa, sentir-se mais saudável, mais disposto para fazer tudo do que a gente gosta? Então, aí era uma resposta pessoal, né? Mas não deixa de ser importante a gente comentar. Então, quando a gente faz uma alimentação saudável, o nosso corpo, ele nos mostra que ele está contente, né? Ele nos deixa mais alerta, mais alegre, com mais energia, mais disposição, porque a gente colocou para dentro nutrientes que ele vai poder utilizar para se manter, né? Então, por isso que é importante a gente ter a refeição balanceada, para que a gente tenha mais disposição para viver, né? Para realizar as nossas atividades do nosso dia a dia. Na página seguinte, minha gente, na página 59, né, tem a atividade Hora da Leitura, que foi enviada ontem, né, na aula de língua portuguesa, onde vocês iriam ler o texto E Nós, que é de Michele Acoca, né, que é o autor do outro livro do outro texto que a gente estava estudando. Então, nesse texto, né, ele fala que o ser humano ele come de tudo. Ele come raízes, ele come sementes, ele come frutos, cereais, alimentos de origem animal, hortaliças. Então, tudo que dá prazer, tudo que é saboroso, o homem está comendo, né? Então, é isso que ele diz nesse texto. Ele fala também da questão de pessoas que comem compulsivamente, né? Que ele diz aqui que as pessoas às vezes comem apenas para sentir prazer. Então, as pessoas que comem apenas para sentir prazer são aquelas pessoas que querem comer para esquecer problemas, essas coisas. Então, isso aí já não é uma atitude saudável, né? A gente precisa comer apenas aquilo que a gente sabe que vai ser importante para manter o nosso corpo, né? Então, a gente tem que comer suficiente para o nosso organismo, apenas aquilo que é suficiente. Ele diz assim também, que o ser humano, né, ele faz alimentação variada, a quantidade também é variada, o tipo de comida e as combinações que preferem, né? Então, cada um tem as suas preferências, né, na alimentação. Elas comem atraídas pelo visual, então quando o prato é bonito, né? Quando tá uma coisa harmoniosa, as cores harmoniosas, dá mais vontade da gente comer. Pelo sabor e aroma, né? O cheiro também, ele atrai demais a nossa vontade de comer, né? Então, quanto mais cheiroso o alimento, mais a gente sente vontade de consumir. E até pelo lado sentimental, que é o que eu disse, né? O lado afetivo, né? Então, o afetivo é quando lembra alguém, né? Aquela comida nos trouxe uma lembrança boa, né? De alguém. Enfim, nós comemos de tudo e de tudo quanto é jeito, né? Então, aqui ele falou da alimentação de forma geral, de como o ser humano se alimenta, né? Do que ele se alimenta. E pelo que a gente viu no texto aqui, o ser humano se alimenta de várias maneiras, né? Consome vários tipos de alimento. Agora, a gente tem a atividade, né? Linhas e entrelinhas, que eu passei para vocês também fazerem ontem, que era referente a esse texto, E Nós. Então, na primeira questão, mandava você pesquisar e responder ao que está pedindo aqui nas alternativas. Então, na letra A, que raízes as pessoas comem como alimento? Então, aí você ia pesquisar e ia listar, né? Mas algumas das raízes que a gente come, por exemplo, é a mandioca.
A mandioca ou macaxeira, como a gente chama aqui, é uma raiz, né? Então, quem colocou também a mandioca, a macaxeira e outras mais, né? Como a cenoura, que é uma raiz. Então, acertou, tá certo? B. Que alimentos derivados de animais estão presentes em sua alimentação? Então, aí você era também particular, né? Uma resposta particular, cada um ia responder. Então, por exemplo, algumas pessoas consomem o leite, que é de origem animal, o queijo, o iogurte, ou o mel, né, que vem da abelha, ou os ovos que vêm da galinha. Então, a própria carne do animal, né? Então, vários alimentos que a gente consome no nosso dia a dia são de origem animal. Na letra C, conhece o ditado "o que não mata engorda"? O que ele significa? Eu vou ler aqui como está a resposta no módulo e vocês veem aí se a resposta que vocês colocaram está dentro, né, da temática aqui. Então, a resposta que a gente tem aqui é: no Brasil, é a fala de desculpa das pessoas após comer alimento não muito higienizado. Então, quando alguém come aquilo que não higienizou direito, ele diz assim: ah, o que não mata engorda. Já comi mesmo, né? Então, é uma expressão que a gente usa muito no nosso dia a dia. No texto, ela se refere à capacidade dos seres humanos em armazenar, na forma de gordura, qualquer alimento ingerido por excesso. Então, não importa o que você coma, o seu organismo vai enxergar aquele alimento como algo que ele tem que armazenar, né? Como gordura para armazenar. Porque, como a gente sabe, a gordura, ela nos dá energia. Só que a gordura boa, né? Existe a gordura boa e a gordura ruim. Então, a gente tem que dar preferência a gorduras boas, como os óleos vegetais, por exemplo. O óleo de coco, né? O óleo de outros óleos, né? O óleo de girassol. Então, alguns óleos que são vegetais, eles são mais saudáveis, são gorduras mais saudáveis. Então, tudo que a gente come, o nosso organismo estoca, para caso necessite, né? Ele tem ali armazenado para utilizar para manter o organismo. Na questão 2, numere os alimentos de acordo com a classificação abaixo. Aí você ia colocar número 1 nos alimentos que a natureza oferece e ia colocar número 2 em alimento elaborado pelo ser humano. Então, o primeiro alimento era fruta. Então, a fruta você ia colocar o número 1, porque a fruta ela é fornecida pela natureza. O outro alimento era o queijo. O queijo era o número 2, porque o queijo vem do leite. E o leite a gente sabe que vem da vaca, que é um animal. Então, é de origem animal. E é elaborado pelo ser humano, né? Porque no 2 você ia colocar se era elaborado pelo ser humano. O queijo ele é feito a partir da matéria-prima, que é o leite, que vem do animal, mas é o homem que fabrica, que produz o queijo. Então, esse é o número 2. O próximo é legume. Então, o legume é fornecido pela natureza. Então, seria número 1. O doce seria número 2, porque é o homem que produz, né? Que elabora. Torta também é o homem que elabora, então é número 2. Verdura é fornecida pela natureza, então número 1. Leite é fornecido pela natureza, que é o animal, no caso, né? Então seria 1. Chocolate, então seria 2, porque o homem produz, né? Elabora a partir do cacau, que é um fruto, mas é o homem que elabora, então seria 2. Pão é 2, porque é o homem que elabora a partir da matéria-prima. Presunto, 2 também, porque é o homem que elabora, né? A partir de diversas matérias-primas. Na questão 3, o que significa comer atraído pelo visual? Dê um exemplo. Então, eu já disse a vocês, né, que comer atraído pelo visual é você comer algo apenas por ele ser bonito. Você achou bonito, achou colorido, achou agradável ao seu olhar e resolveu consumir, né? Aí você ia dar um exemplo que aí é particular, cada um ia dar a sua opinião, qual é o alimento que você acha que é agradável ao seu olhar. Então, aqui eu não posso dizer uma resposta exata, porque cada um tem a sua preferência, né? Tem a sua opinião. Mas significa dizer que comer pelo visual, atraído pelo visual, é comer alguma coisa que agrada ao seu olhar, que é bonito para o seu olhar. 4. De acordo com o texto, a comida pode nos trazer lembranças de lugares, momentos ou pessoas especiais. E quanto a você, qual é a comida que lhe traz boas lembranças e por quê? Aqui também era uma questão pessoal,
né? Você ia botar o nome da comida e nesse nome da comida você ia colocar porquê, né? A gente sempre tem um porquê das nossas escolhas, então você ia justificar aí. 5. De que tipo de alimento você mais gosta? Aqui também é pessoal, né? Então, você ia dizer qual é o tipo de alimento que você gosta. Se é a verdura, se é fruta, se é a comida caseira. Você ia dar a sua opinião aí nessa questão. Colocar a sua resposta pessoal. Também foi passado para vocês a atividade na ponta da língua, que é a página 61. Estudo do gênero texto informativo. Releia o texto E Nós, de Michele Acoca. Número 1. O que é apresentado nesse texto? Uma sugestão. O texto nos dá uma sugestão, nos informa, nos dá uma informação ou nos dá uma instrução? Então, a resposta correta aí é uma informação. Ele informa que o ser humano ele se alimenta de vários alimentos, raízes, sementes, frutos. Então, é uma informação. 2. Ao ler o texto, é esperado que o leitor saiba mais sobre o tema, a alimentação do ser humano, faça uma comparação entre a alimentação do ser humano e das aves, ou se torne um especialista no tema alimentação do ser humano. Então, a alternativa correta seria a primeira, né? Então, esse texto é um texto informativo e que ele quer que a gente saiba mais sobre o tema alimentação do ser humano, que a gente fique mais por dentro desse tema. 3. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Esse texto tem como principal função informar o leitor sobre como o ser humano se alimenta. Sim, essa é verdadeira. Expor ao leitor alguns fatos sobre a alimentação do ser humano. Também. V. Convencer o leitor a ter uma alimentação mais saudável. Não, essa é falsa. Ele diz apenas que o ser humano come diversas coisas nesse texto. Ele não diz, ele não aconselha a gente a comer de forma saudável. Ele apenas fala sobre como o ser humano se alimenta. Ensinar o leitor a ter uma alimentação mais saudável, também não. Não é a intenção do autor ensinar ninguém a comer saudável. Aqui ele fala exclusivamente de como o ser humano se alimenta. 4. Marque a alternativa correta. O texto que você leu sobre a alimentação é um texto narrativo, pois narra um fato, um texto descritivo, pois descreve algo, um texto poético, pois faz poesia sobre algo, ou um texto informativo, pois traz informações sobre algo. Então, seria a resposta correta essa última alternativa, né? Um texto informativo, pois traz informações sobre algo, que no caso aí é a alimentação do ser humano, né? Desse texto que a gente leu. Na página seguinte, no texto de Michele Acoca, o autor apresenta a opinião dele em relação ao tema. Justifique sua resposta. Então, e aí, o que é que vocês colocaram, né? Então, aqui, minha gente, ele não apresenta a opinião dele. Ele fala sem opinar, né? Ele não dá a opinião dele quanto à alimentação do ser humano. Ele apenas informa. O objetivo dele é apresentar fatos sobre o tema que é a alimentação, né? E ele não coloca aquilo que ele pensa. Ele fala de uma forma geral, sem opinar. Então, a resposta seria essa. 6. O texto que você leu apresenta informações verdadeiras e objetivas sobre o texto, sobre o tema? Sim, né? A gente vê que são informações verdadeiras. 7. Copie do texto uma frase que justifique sua resposta para a atividade 6. Então, várias frases, minha gente, vocês poderiam tirar aí desse texto, mas algumas sugestões eu vou ler aqui. Come sementes, raízes, folhas e a carne de quase todos os animais. Essa seria uma alternativa. Outra, come os frutos da maioria das plantas, menos os venenosos. Outra, as pessoas comem também pelo prazer de comer, sozinhas ou acompanhadas, no lugar e na hora que quiserem. Então, tem outros possíveis, mas essas aqui foram algumas sugestões que eu dei a vocês. Então, você ia copiar do texto uma dessas, né? E para justificar a resposta que você deu de sim, né? Na questão 6, que as informações são verdadeiras. 8. Releia o trecho do texto.
O ser humano come tudo que tem algum sabor e que não seja nojento. Come sementes, raízes, folhas e a carne de quase todos os animais. Come os frutos da maioria das plantas, menos os venenosos. Come produtos derivados dos animais, como ovo e leite. Letra A. Os verbos sublinhados estão. Então, os verbos sublinhados aí é come, né? O verbo come. Então, ele está em que tempo? Presente, passado ou futuro? Então, a resposta aí, come, está no tempo presente. Então, você ia marcar aí no presente. B. As palavras em negrito são. Aí, as palavras que tem em negrita é os frutos, sementes, raízes, folhas, carne, ovo e leite. Então, essas palavras que estão em negrito, elas são opiniões? Não. Elas são exemplos? Sim. Exemplos de alimentos que são escolhidos pelo ser humano para se alimentar, né? E não é ações. Então, a resposta correta seria exemplos. 9. Por que esse texto apresenta exemplos de alimentos consumidos pelo ser humano? Então, para demonstrar, né? Ele queria demonstrar como o homem come de forma variada, né? Como é a alimentação do ser humano, né? Porque, como ele diz, o ser humano come de tudo que agrada, né? Ao paladar, ao olhar, né? Então, é isso. Então, quem respondeu assim está ok, né? Acertou a questão. Na página seguinte, vocês tinham um infográfico, né? Que vocês iam fazer a leitura para responder a questão 10. Então, nesse infográfico diz o seguinte: endocrinologista Alfredo Arpen e nutricionista Rosana Raeli explicam a importância desses elementos na dieta, que no caso aqui é a proteína e o carboidrato. Então, as proteínas, né? Onde a gente encontra proteínas? As proteínas são importantes para a estrutura e funções celulares do organismo. Então, a gente encontra em alguns alimentos. Aí, carboidratos são fontes primárias de energia para o organismo. Então, alguns exemplos aqui de proteínas é a carne, o ovo, as leguminosas, o leite e derivados. E de carboidratos, cereal, massa, fruta, leguminosas e tubérculos. Então, aqui tem alguns exemplos que apresentam a proteína e o carboidrato. Aí diz assim: quanto devo comer por dia? Uma porção de carne e ovos, uma porção de feijão e 3 porções de laticínios, que totaliza 5 porções. Aí do outro lado, 6 porções de cereais ou tubérculos, uma porção de açúcares ou doces, que aí totaliza 7 porções. 10. O que o infográfico e o texto informativo têm em comum? Assinale as alternativas corretas. Então, eles têm em comum a presença de título? Sim, os dois têm título, né? Tanto o texto de Michele Acoca e Nós, quanto esse tem título. O título do infográfico é Proteína versus Carboidrato, né? Presença de imagens? Não, eles não têm em comum, só tem imagens no infográfico. No texto de Michele Acoca não aparecem imagens. Informações e explicações sobre um tema? Sim, essa você marcaria. Exemplos de um tema? Também, que é a alimentação. Linguagem clara e objetiva? Sim, tanto o texto de Michele Acoca como o infográfico está bem fácil de entender, bem claro. Somente texto escrito? Não, isso eles não têm em comum. O que só tem texto escrito é o de Michele Acoca. Esse mescla, né, texto e desenhos. Então, minha gente, o exercício, né, as atividades eram essas. Espero que vocês tenham acertado ou todas ou boa parte, né? Quem não acertou também não fique triste. É hora de aprender, né? Agora, através da correção, a gente pode aprender, né? Então, é isso. Para hoje, né, como atividade, a gente já corrigiu as atividades anteriores. E para hoje eu vou orientar vocês a realização da atividade. É hora de escrever. Diz assim: você vai escrever um texto informativo para auxiliar os leitores a escolher um destino de viagem de férias. Aí diz aqui, número 1, planejando. Sobre que destino você vai escrever? Aí aqui tem as opções, né? Aqui a gente tem o Rio de Janeiro, Porto Alegre, Porto Alegre, Belém, Brasília e Recife. E aqui embaixo, se você não quiser escolher uma dessas sugestões,
você coloca aqui o nome de outra sugestão que você escolheu. Mas seria interessante uma dessas, né? Mas não deixa, se você também quiser escolher outra, fica à vontade. Mas aqui já tá mais fácil, porque você não vai precisar pensar, né? Em outro. Então, você vai escolher um desses destinos que está aqui indicado, ou que você desejar. E você vai fazer um texto informativo sobre o lugar. Então, vamos ver aqui, na página 65. Depois, com a ajuda da professora, pesquise em livros, jornais, revistas ou sites de busca da internet algumas informações sobre a cidade escolhida por você e que são importantes saber para uma viagem de férias. Então, aqui, minha gente, eu vou orientar aqui online, né? Porque vocês estão em casa, a gente está de quarentena. Então, vocês vão entrar na internet e vão buscar o lugar, né? Ou esses que estão indicados aqui ou outro, que você indicaria para alguém viajar de férias. Que você achasse que tem muitas opções para essa pessoa se divertir, né? Então, o destino que você prefere. Aí, nesse seu texto, que é um texto informativo, onde você vai dar informações à pessoa, né? Você tem que colocar, na letra A tem aqui, né? A localização, onde fica esse lugar. Região geográfica a que pertence. Se é região nordeste, se é região sul, se é região sudeste, se é região centro-oeste. Então, você vai botar aqui região geográfica, esse lugar que você quer indicar, ela está. O clima desse lugar, se é um lugar frio, se é chuvoso, ou se é um lugar que faz muito calor. Então, você vai indicar como é o clima desse lugar. Tudo isso vocês têm que pesquisar na internet, né, para saber. Principais pontos turísticos desse lugar, atrações infantis, gastronomia, que é que tipo de comida é típica do lugar, né? Então, todas essas informações aqui da letra A, B, C, D, E e F tem que conter no seu texto, tem que ter no seu texto todas essas informações. Aí o outro pontinho. Em que ordem as informações aparecerem em seu texto? Então, se você primeiro botou a região, então você vai botar aqui, região geográfica a que pertence, vírgula. Se a segunda informação que você botou no seu texto foi os pontos turísticos, aí você bota principais pontos turísticos. Se a terceira informação que aparece no seu texto é a gastronomia, aí você vai lá e bota gastronomia. Então, você vai colocar aqui a lista na ordem que eles aparecem no seu texto. O que aparece primeiro, o que aparece segundo, o que aparece terceiro, entendeu? Não precisa botar o número primeiro, a ordem não, primeiro, segundo, terceiro não. Só escreve e vai listando e separando por vírgula. A que apareceu primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Outro pontinho. Qual será o título do seu texto informativo? Aí aqui tem uma dica. O nome da cidade escolhida por você pode aparecer no seu título. Então, você vai escolher o seu título. Por exemplo, se você escolheu Rio de Janeiro, aí você vai fazer um título. E você pode colocar a palavra Rio de Janeiro no seu título, para enriquecer, para acrescentar, né? Aí, agora, a gente vai partir para escrever, que até agora é pesquisa, né? É orientação. Escrevendo. Escreva no caderno, no caso aqui de língua portuguesa, o texto informativo sobre a cidade que você escolheu. Dica: lembre-se de que o texto deve auxiliar uma pessoa a decidir o destino da viagem. Então, você precisa convencer a pessoa com as informações, né, que você vai colocar. Você precisa incentivar aquela pessoa a ir para esse lugar, a sentir vontade de viajar para esse destino que você está indicando para ela. Aí a avaliação. Essa avaliação, que é a questão 3, a gente vai fazer, né? Quando a gente voltar, ou então a gente pode fazer online, né? Você pode ler ou mandar a imagem, né, para eu avaliar aqui. Isso aí depois a gente decide como é que ela vai ser avaliada, tá certo? Aí reescrevendo. Isso aqui também é com base na avaliação, porque aqui ele sugere a gente fazer a troca, né? Você pegar o texto do seu colega pegar o seu e ir fazendo as correções. Se ficou faltando alguma informação que ficou pedida aqui nas questões anteriores, então, mas isso aí não vai dar pra gente fazer a não ser presencial. Mas depois a gente vê aí como é que a gente corrige. Tá certo? Aí ele diz aqui, ó, se quiser, faça uma ilustração ou colagens da cidade para acompanhar o seu texto. Se você quiser deixar, né, mais atrativo o lugar, você pode colar as imagens, porque a pessoa vendo a imagem pode ser que ela sinta mais vontade de viajar para esse destino que você está sugerindo, tá certo?
Aí aqui na outra página, né, depois de toda a sua produção de texto, aí aqui você vai fazer outra produção de texto. Porém, é a sessão, aliás, não é uma produção de texto, é uma interpretação. Divirta-se, Black Ducks, by Igor Zakowski, né, o nome do autor. Então, você vai ler essa tirinha, né, que é desse pato, né, que é Duke. E vai, aqui diz, discuta com o professor e com a turma sobre os itens. Porém, não vai ter como a gente discutir porque a gente tá em quarentena, né? Mas você vai refletir aí sobre a leitura. Em qual das falas o personagem reflete se está comendo demais? Aí você vai responder aqui. Aí você vai escrever a frase, né? A fala dele aqui, o que é que ele falou que reflete que ele está comendo demais. B. O que acontece por causa do exagero do personagem? Você também são interpretação do texto. O que há de divertido nessa história em quadrinhos? Então, pronto, para hoje, né, vai ficar essas duas atividades. A produção de texto com destino para a viagem de férias e a interpretação dessa sessão Divirta-se, tá certo? Então, por hoje é só. Bom estudo para vocês. Se dediquem, né? A gente não pode perder o nosso esforço, a nossa dedicação, tá certo? Então, um beijo em todos e até a próxima aula.